Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita, onde estamos abordando as questões relacionadas à encarnação dos espíritos, que é o capítulo 3 do Livro dos Espíritos, segunda parte. Hoje vamos dar continuidade com o tópico parecenças físicas e morais. Acompanhe comigo. Então é a pergunta 207. Allan Kardec fez aos espíritos. Frequentemente, os pais transmitem aos filhos a aparência física. Transmitirão também alguma aparência moral? É muito comum as pessoas mencionarem isso, que o filho puxou o pai, a mãe e a filha puxou a mãe. Então que essas parecências teriam fontes também morais, porque tem semelhanças nas escolhas, nos hábitos. E os espíritos respondem que não, que diferentes são as almas ou os espíritos de um e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças apenas há consanguinidade. O que acontece aqui? Geralmente os espíritos se reúnem porque ele adquirido também simpatia e hábitos comuns. Não significa que herdaram esses hábitos dos pais. O que se herda dos pais é somente o corpo físico. As condições genéticas, o corpo em si não determina a moral para o espírito. E a subpergunta A: de onde se originam as parecenças morais que costuma haver entre os pais e filhos? Então, Allan Kardec fez essa pergunta de propósito para a gente saber se existe essa relação. É que uns e outros são espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores, como eu havia dito. Então, nós nos aproximamos, somos atraídos, convivemos com pessoas que pensam ou que agem de forma semelhante à nossa. É uma atração natural. E isso acontece na família. Questão 208. Nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Então aqui já é uma coisa diferente. Exercer influência para poder reconsiderar é uma coisa. E herdar o padrão moral da alma do outro é diferente. Então os espíritos ao contrário. Bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então existe a nossa responsabilidade de pais oferecer aos filhos nossas perspectivas. Não significa que somos portadores da verdade absoluta. E não somos. Porque também aprendemos muito com os espíritos dos nossos filhos, que fazem escolhas apropriadas e também nos ajudam a reconsiderarem muito. Então é uma troca. Porém, na responsabilidade de pais, nós temos que oferecer as nossas escolhas e experiências para que eles tomem conhecimento desses valores. E ao crescerem, usando o livre-arbítrio, vão seguir seus destinos, a construção das suas vidas em função dos seus interesses. Mas esse papel tem que ser exercido em função de um dever que nos cabe realizar. E a 209. Por que é que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outra, por que é que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para lhes animar o filho? Então isso também muito acontece dos pais serem bons, terem moral elevada e reencarnam um espírito diferente desse propósito, desse nível de moral alcançado pelos pais. Os espíritos respondem: não é raro que um mau espírito peça lhe sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor sendo, e muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. Então aqui é a prova de que a moral não é herdada. Quando destoa bastante o nível de interesse
e condição de hábitos e tendências, está bem clara a construção desses hábitos por uma educação anterior que independe dos pais que agora exercem o seu dever sobre seus filhos. É porque o Espírito está pedindo auxílio para aqueles pais bons que exemplificam, que doam-se, que têm paciência, que exercem por amor o cumprimento do seu dever, auxiliar um espírito que tem uma tendência para um vício. E aí os pais vão exercer boa influência, pedido pelo próprio espírito. 210. Pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo informação do filho um bom espírito, de preferência ao inferior? Não, mas podem melhorar o espírito do filho que lhes nasceu e está confiado. Esse é o dever deles. Os maus filhos são uma provação para os pais. Então, os pais planejam a vinda de um filho, aí fazem uma prece para pedir que ali venha um bom espírito. Isso não é pedir com relação ao espírito, é pedir em função do egoísmo, do interesse e da satisfação de não precisar exercer nenhum esforço e dedicar-se por uma educação. Então, nem sempre esses valores são atendidos porque não cabem para a nossa evolução e não determinam realmente progresso. Principalmente se for a necessidade de reparação com esses irmãos que chegam. 211. De onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos, normalmente gêmeos? É a mesma pergunta com relação àquela herança moral e à simpatia. Eles respondem: são espíritos simpáticos, que se aproximam por analogia de sentimentos e se sentem felizes por estar juntos. Então, mais uma vez, Kardec faz a mesma pergunta, faz a mesma abordagem, de uma forma diferente, agora aqui incluindo os gêmeos. Mas essa pergunta anterior já responde a essa. 212. Há dois espíritos, na circunstância que ele está criando. Ou, por outra, duas almas. Nas crianças, cujos corpos nascem ligados, tendo comuns alguns órgãos. Isso acontece, são chamados chifópagos. São espíritos que reencarnam e são dois corpos, porém eles estão conectados pelo tórax, estão conectados pela cintura, pelas pernas, órgãos comuns e ficam unidos, presos uns aos outros. E os espíritos respondem: sim, mas a semelhança entre elas é tal que vos pareça, em muitos casos, uma só. Então, são tão semelhantes as condições morais desses espíritos, e aqui vai uma condição específica de reparação, de expiação, porque não é só o amor que nos une, mas também o ódio nos escraviza e também estabelece conexão para esse momento de expiação. Então, quando Jesus ensina a nos reconciliarmos o mais depressa possível com o nosso inimigo enquanto estamos a caminho, é porque o desenvolvimento do ódio que nos afasta de Deus também estabelece recursos de liames de conexão entre as pessoas. E aí a necessidade de reparação torna-se uma expiação. E aí esses corpos vão nascer juntos porque já desistiram de estar juntos muitas vezes antes. 213. Pois que nos gêmeos os espíritos encarnam por simpatia, de onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles? Ou seja, nem sempre os gêmeos são simpáticos. Um pensa igual ao outro, um capta o pensamento do outro. Mas também eles têm muita aversão entre eles. De onde vem isso? Então não é de regra que sejam simpáticos os espíritos dos gêmeos. Acontece também que os espíritos maus entendam de lutar juntos no palco da vida. Então não é porque o corpo é semelhante fisicamente que o espírito também será. 214. O que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no seio materno? Lendas,
para significarem quão inveterado era o ódio que reciprocamente se votava. Figuram-no a se fazer sentir antes do nascimento delas. Em geral, não levais muito em conta as imagens poéticas. Então, são criações da imaginação humana, de reconsiderar que se as pessoas têm pendores de luta fratricida, é porque isso já vem desde o ventre. Então, criam essas imagens. São lendas. 215. Que é o que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo? Agora, Allan Kardec está fazendo uma pergunta mais abrangente, porque saiu do âmbito da família e das parecenças morais dos pais e físicas, dando essa distinção clara, e agora ampliou para um povo, uma sociedade inteira. Como isso se dá? E o Espírito responde: também os espíritos se grupam em famílias, formando-as pela analogia de seus pendores mais ou menos puros, conforme a elevação que tenham alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família, formada pela reunião de espíritos simpáticos. Na tendência que apresentam os membros dessas famílias para se reunirem, é que está a origem da semelhança que, existindo entre os indivíduos, constitui o caráter distintivo de cada povo. Julgas que espíritos bons e humanitários procurem para nele encarnar um povo rude e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades, como simpatizam com os indivíduos. Naquelas em cujo seio se encontrem, eles se acham no meio que lhes é próprio. Então isso acontece na hora da reencarnação. Qual a nação que o espírito vai reencarnar? Em função desses hábitos adquiridos, das famílias formadas, do propósito de crescer juntos, de comungar com valores semelhantes para que haja, então, fortalecimento, segurança do conjunto e essa troca estabeleça recursos de crescimento entre todos. 216. Em suas novas existências, conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores? Isso pode dar-se, mas melhorando-se, ele muda. Pode também acontecer que sua posição social venha a ser outra. Se de senhor passa a escravo, inteiramente diversos serão os seus gostos, e dificilmente o reconhecerias. Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, podem existir certas analogias entre as suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos da posição que ocupe, até que um aperfeiçoamento notável lhe haja mudado completamente o caráter. Quando de orgulhoso e mau, pode tornar-se humilde e bondoso, se arrependeu. Então é assim mesmo, o espírito tem a oportunidade de reconsiderar numa nova posição social, numa nova profissão, numa nova conjuntura de estímulos exteriores, para que ele faça renascer ou estabelecer o surgimento em si mesmo de um brilho novo, de características que não conhecia que deveria desenvolver. E somente a adversidade, o empenho, a necessidade vai fazer com que haja esse trabalho. 217. E do caráter físico de suas existências pretéritas? Conserva o espírito traços nas suas existências posteriores? Quer dizer, o espírito vai reencarnar. Ele vai parecer com o corpo que ele teve de uma encarnação anterior? O novo corpo que ele toma nenhuma relação tem com o que foi anteriormente destruído. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Sem dúvida que este é unicamente matéria, porém, nada obstante, se modela pelas capacidades do espírito, que lhe imprime certo cunho, sobretudo ao rosto, pelo que é verdadeiro dizer-se que os olhos são o espelho da alma. Veja que interessante. Então, apesar de ser um novo corpo, uma nova carga genética, uma nova contribuição material de novos pais, assumindo então o espírito uma nova personalidade, por conta da impressão, da construção dos valores adquiridos do espírito, a alma exerce recursos magnéticos, criadores, expressando-se nos olhos e no rosto. Então daí as pessoas dizerem que o espírito se reflete no corpo, mas os olhos são o espelho da alma.
Então, assim que é uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, imperioso, humanitário, e qualquer coisa que agrada. Ao passo que há rostos belíssimos, nenhuma impressão te causam, até chegam a inspirar-te repulsão. Veja como é interessante o quanto que a alma exerce no magnetismo da convivência, da positividade, da expressão natural da sua bondade, sobrepondo seu corpo físico. Poderia supor que somente corpos bem moldados servem de envoltório aos mais perfeitos espíritos, quando o certo é que todos os dias deparas com homens de bem sob um exterior disforme. Tem que haja pronunciada parecença, a semelhança dos gostos e das inclinações pode, portanto, dar lugar ao que se chama um ar de família. Até aqui foi a resposta dos espíritos, agora a contribuição de Allan Kardec. Nenhuma relação essencial guardando o corpo que a alma toma numa encarnação com o de que se revestiu a encarnação anterior, visto que aquele lhe pode vir de procedência muito diversa da deste. For absurdo pretender-se que numa série de existências haja uma semelhança que é inteiramente fortuita. Todavia, as qualidades do espírito frequentemente modificam os órgãos que servem para as manifestações e lhe imprimem ao semblante físico e até ao conjunto de suas maneiras um cunho especial. É assim que, sob um envoltório corporal da mais humilde aparência, se pode deparar a expressão da grandeza e da dignidade, enquanto sob um envoltório de aspecto senhoril se perceba frequentemente a da baixeza e da ignomínia. Não é pouco frequente observar-se que certas pessoas, elevantes da mais ínfima posição, tomam sem esforço os hábitos e as maneiras da alta sociedade. Parece que elas aí vêm achar-se de novo no seu elemento. Outras, contrariamente, apesar do nascimento e da educação, se mostram sempre deslocadas em tal meio. De que modo se há de explicar esse fato, senão no reflexo daquilo que o espírito foi antes? Então são explicações muito lógicas que nos levam a essas conclusões naturais do quanto que o espírito sobrepõe-se e exerce supremacia sobre o corpo. A vontade, os hábitos, os interesses, os pendores, as tendências, os nossos gostos, todas as conquistas realizadas nas existências pretéritas de personalidades anteriores, o espírito é o mesmo e vai refletir isso no corpo novo. Então é muito interessante afirmar que os olhos são os espelhos da alma e que o espírito exerce supremacia e determina no corpo as suas características, principalmente nos gestos, nos hábitos, no rosto, e assim pode fazer com que haja lembranças e semelhanças de características de personalidades anteriores, mas não porque o corpo veio determinar isso, mas sim o espírito. Então é assim que nós vamos reconhecer mais um indício desse fenômeno natural da pluralidade das existências, que é o que estamos tratando aqui nesse capítulo. Então vamos continuar refletindo sobre esses valores, o quanto é importante a nossa encarnação no momento, o quanto vamos tirar de proveito dela, para que esses ensejos nos tornem pessoas melhores e nos aproximem cada vez mais de Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.